E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadar Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo do nosso curso de instrumentos de medição. Essa é a nossa aula 7. E nessa aula nós vamos estudar mais um instrumento de medição. No caso, trata-se do capacímetro digital. O capacímetro é um instrumento que ele é muito utilizado na eletrônica, principalmente eletrônica de bancada, porque, como o próprio nome diz, ele nos permite aferir, ou seja, medir a capacitância entre os terminais do capacitor, para ver se o valor indicado no instrumento é equivalente ou igual àquele indicado no invólucro do componente. Nós temos capacímetros digitais de bancada e os portáteis, sendo que os de bancada são mais caros, eles são maiores, mais precisos, e os portáteis, no caso igual a esse modelo aqui, ó, eles são mais acessíveis, né? Tem um volume mais acessível, e em geral os calibres fornecidos por eles são suficientes para você testar uma vasta gama de capacitores. Isso aqui eu estou mostrando o aspecto físico real do meu capacímetro digital, que eu vou utilizar na aula prática, apresentar para vocês na prática o uso do capacímetro. O que é que eu vou fazer? Como eu gosto de fazer, uma parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica eu quero passar para vocês o princípio de funcionamento do capacímetro e como o que ele utiliza, né? As formas que o capacímetro utiliza para poder fazer a medida da capacitância do capacitor. Porque eu acho legal que vocês conhecerem o instrumento não só por fora, ou utilizando ele na prática, mas conhecer por dentro também, saber como é o princípio de funcionamento dele. Então a gente vai entender agora como é que o capacímetro funciona. O capacímetro ele funciona através do princípio da reatância capacitiva, ou seja, ele mede uma corrente que passa pelo capacitor após a gente aplicar uma tensão alternada em seus terminais. Então, quanto maior for a capacitância do capacitor, menor a reatância e maior a corrente que circula pelo mesmo. Então, através desse princípio, o capacímetro consegue identificar o valor da capacitância do capacitor. Assim, os capacímetros digitais eles podem funcionar de duas formas: por medição de tempo e por medição em reatância. Os capacímetros por medição de circuito de tempo, geralmente eles são usados em capacitores de grande capacidade, ou seja, capacitores com valores muito elevados. Por quê? Porque nesse tipo de medição ele se dá através do cálculo do tempo de descarga do capacitor, ou seja, o equipamento ele carrega o capacitor e aí mede o tempo que esse capacitor leva para descarregar. A fórmula que a gente utiliza para fazer calcular a capacitância, a reatância capacitiva é essa aqui, ó, XC é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C, onde F é a frequência e C é a capacitância em Faraday. Então, pela fórmula que eu apresentei anteriormente, a corrente circulante pelo circuito com uma frequência fixa, ela vai depender exclusivamente da capacitância do componente. Porque quanto maior for a capacitância, menor será a reatância e, portanto, maior a corrente que circula. Através desse princípio, o instrumento consegue, através de cálculos específicos, determinar a capacitância que está sendo medida nos terminais do capacitor. Vamos ver agora detalhadamente esses tipos de teste. Como é feito esse tipo de teste? Como eu falei, são dois tipos. O que a gente vai ver agora é o capacímetro por medida de circuito de tempo. Como eu disse, ele é um instrumento muito utilizado para a medida de capacitores de grandes valores, em geral eletrolíticos, pois ele se baseia no tempo de descarga do componente, ou seja, do capacitor. Quando a gente carrega um capacitor com uma certa tensão e certa frequência, e depois a gente liga um resistor para fazer a descarga desse capacitor, como eu falei anteriormente, você não pode curto-circuitar os terminais do capacitor que se danifica ele. Você tem que utilizar uma carga para efetuar essa descarga. Então, se a gente ligar um resistor e começar a fazer a descarga dele, a depender do valor do capacitor e desse resistor, a gente tira uma constante de tempo deste circuito, ou seja, para determinar o tempo de descarga, o que levará para efetuar a descarga desse capacitor. Então, a descarga ela vai ser muito mais lenta quanto maior for o valor do capacitor. Se o capacitor tiver um valor de capacitância pequeno, a descarga se dará bem rápida. Se o valor da capacitância for mais elevado, geralmente, como eu falei, grandes valores, o tempo de descarga vai ser bem mais lento e a gente consegue fazer a leitura disso. Então, se a gente criar um circuito para efetuar essa descarga, um circuito temporizado, que a gente consiga interromper por um instante
essa descarga, através desse circuito a gente consegue determinar essa tensão lida, que a gente consegue determinar o valor do capacitor naquele momento. Então, se a gente colocar no circuito dois botões, por exemplo, um botão a gente carrega, um botão a gente descarrega. Então a gente aperta o botão, o capacitor vai se carregar. Após carregar, a gente aperta um outro botão para ele começar esse processo de descarga, e ao mesmo instante a gente ativar um temporizador que interrompa por alguns momentos essa descarga, a gente vai conseguir ler a tensão naquele instante, e através de um cálculo matemático a gente consegue determinar o valor da capacitância do capacitor, como a gente mostra aqui no gráfico, ó. Aqui o capacitor totalmente carregado, e aí ele começa o processo de descarga. Então, de acordo, ó, com a temporização que a gente fizer, a gente consegue em pontos determinados, parando, por exemplo, através do temporizador, de conseguir fazer a parada da descarga, a gente consegue fazer leituras diferentes de tensão, e através disso aqui a gente consegue determinar o valor da capacitância do capacitor. Isso quer dizer que através de circuitos pré-determinados a gente pode até utilizar um multiteste digital analógico para a gente fazer a leitura de caso determinado, né, a leitura da capacitância do capacitor. Isso é só para mostrar para vocês o princípio de funcionamento na medida de tempo, né? A gente tem aqui o circuito, tá vendo? Como eu falei, a gente tem o capacitor em teste. Aqui a gente tem o voltímetro, no caso ligado. Aqui a gente tem o resistor de carga, e aqui a gente tem o temporizador com uma chave que a gente interrompe, ó, por alguns minutos o processo de descarga, e através disso a gente consegue fazer uma leitura de tensão e determinar o valor da capacitância. É óbvio que a gente não tem que se preocupar com isso, porque a gente tem hoje um instrumento digital que ele faz isso automaticamente para a gente não tem que se preocupar com isso. Basta você ler o valor do capacitor, selecionar a escala pré-determinada, né, e ler o capacitor, ele já dá o valor diretamente, a gente não precisa se preocupar com isso. É só para vocês entenderem o princípio de funcionamento do capacitor. Beleza? Então essa foi a primeira técnica de leitura do capacitor por circuito de tempo. A gente vai ver agora a segunda forma, que é através do capacímetro por reatância. A primeira foi por circuito de tempo, a segunda por reatância. Então, como é que funciona o capacímetro por processo de reatância? Como eu falei bem no início da aula, esse princípio ele se baseia em medir a corrente alternada que circula pelo capacitor, que vai depender da frequência e da capacitância do componente. Nessa figura aqui embaixo eu estou mostrando um circuito bem simples de um instrumento analógico utilizado para medir capacitância de capacitor através desse processo de princípio de reatância. Então, para que ele funcione, a gente tem que colocar uma fonte de tensão alternada na sua entrada de sinal. Essa tensão alternada precisa ter uma frequência fixa. A tensão também tem que ser fixa. Essa tensão pode ser fornecida através de um oscilador, um gerador de sinais, contanto que esse sinal seja bastante estável, porque através dessa estabilidade do sinal é que a gente vai ter precisão na leitura da capacitância. Através desse sinal que é aplicado à entrada, passa pelo capacitor em teste, que no caso aqui CX, a gente consegue medir o valor da corrente que está circulando por ele, e através disso determinar a sua capacitância. Então, para a frequência que a gente pode utilizar, a range de frequência que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de medida, ela pode ser da ordem de 1 kHz, o que vai possibilitar a gente trabalhar com capacitores de 1 nanofarad ou um pouco mais disso, vai depender da sensibilidade do instrumento, no caso de instrumento de medição, enquanto que uma frequência de 100 kHz vai possibilitar de trabalho com capacitores a partir de alguns picofarads. Só para você ter ideia mais ou menos de como funciona o princípio de leitura de capacitão por reatância. Então, falando um pouquinho mais do circuito, ele utiliza o capacitor ligado em série, porque a gente vai fazer a leitura das correntes alternadas que vai circular pelo capacitor. Porém, a gente tem que utilizar esses dois diodos aqui, ó, em oposição, porque esse instrumento, como eu falei no meu curso sobre multiteste analógico, ele é polarizado, então ele só funciona com tensão contínua. Então, para que ele funcione, a gente tem que retificar essa corrente circulante aqui, ó. Então a gente bota os dois diodos em contrafase, ou seja, em oposição, para que permita a leitura da onda completa do sinal. Isso aqui foi só para você ter uma ideia mais ou menos do princípio de funcionamento, das formas que dos circuitos são utilizados para fazer leituras de capacímetros, para fazer leitura de valores de capacímetros.
E agora já que eu falei um pouquinho agora, só rapidamente sobre os princípios de funcionamento dos capacímetros, só dar uma ideia mais ou menos rápida de como funciona. Agora que a gente já viu as duas formas que o capacímetro utiliza para fazer a leitura da capacitância, vamos entender agora como funciona o capacímetro digital. E como eu disse, pode ser de pequeno porte, que também são denominados portáteis, e grande porte, que são utilizados nas bancadas. Mas hoje todos eles têm custo acessível e todo mundo pode adquirir um, principalmente de pequeno porte. O princípio de funcionamento do capacímetro digital é um pouco mais complexo do que a gente estudou anteriormente, que envolve muitas outras coisas, mas em muitos pontos são semelhantes ao que eu acabei de explicar para vocês. Nessa figura aqui ao lado eu tenho um diagrama em blocos de um capacímetro digital que a gente vai utilizar para fazer a análise de funcionamento desse tipo de instrumento. Quando a gente liga um capacitor no equipamento desse para ser efetuado o teste, ele vai ser aplicado nele uma tensão de referência através do circuito de chaveamento. E isso faz com que o capacitor se carregue. Então, quando é acionado, após o acionamento do chaveamento, que pode ser automático, o capacitor é ligado a um circuito de descarga. Esse circuito de descarga ele se caracteriza por uma fonte de corrente constante. Por que uma fonte de corrente constante? Porque a descarga de um capacitor feita através de um circuito RC comum, ela é exponencial, ou seja, deixa eu mostrar a próxima figura aqui para vocês. Ela é a curva, tá vendo? A descarga através de um resistor, ela é exponencial, ela não é linear, ela apresenta essa curva. Então, para um instrumento desse porte, é preciso que a gente tenha um circuito de descarga linear. Então, a gente utilizando um circuito de descarga de corrente constante, a gente consegue fazer com que essa descarga seja linear, ou seja, uma linha reta. Então, isso é muito mais conveniente. A gente tem mais precisão na leitura da capacitância com esse tipo de descarga do que a gente utilizar um resistor. Vou voltar aqui para o circuito. Então, para a gente conseguir essa descarga linear do capacitor, é utilizada essa fonte de corrente constante. A gente consegue uma curva reta para fazer a medida de descarga do capacitor. Essa tensão de descarga ela vai ser aplicada à entrada de um circuito comparador, e na outra entrada dele tem uma tensão que tem aplicado uma tensão de referência que corresponde a um certo valor, por exemplo, VZ, dado por esse divisor de tensão aqui, ó, R1 e R2. Vou passar mais para frente. Enquanto a tensão nos terminais do capacitor se mantém maior que V2, o capacitor se mantém em descarga e um oscilador interno do equipamento aplica com velocidade constante pulsos de contagem a um contador, que vai alimentar o display através do contador LED, através de um LED. No instante que a tensão de V1, ou seja, a tensão de descarga do capacitor, atinge o valor de V2, ou seja, a tensão do capacitor se iguala à tensão de referência do divisor resistivo, o comparador detecta isso e desliga o contador. Desligando o contador, o valor se estabiliza no display, que é mostrado um certo valor. Esse valor apresentado será tanto maior quanto maior tempo levar o capacitor para a descarga, ou seja, vai haver uma correspondência entre os dois valores. Então, se a gente escolher uma frequência do contador de modo apropriado, de acordo com a tensão usada no comparador, é possível ter uma relação direta entre o valor digital apresentado no mostrador e a capacitância do capacitor em teste. Então, de acordo com a constante de tempo, a frequência do oscilador, a gente consegue determinar a capacitância que a gente está lendo do capacitor em teste. Então, se a gente utilizar frequências múltiplas para o oscilador, a gente consegue criar uma escala para determinada faixa de capacitância que a gente vai poder utilizar para efetuar o teste dos capacitores. Então, dessa forma, o chaveamento do capacitor realizado em ciclos regulares e controlando o LED do contador permite que a carga e a descarga desse capacitor seja contínua e dessa forma o capacitor mantido constantemente em teste. E a gente consegue determinar a capacitância do capacitor. Na figura seguinte eu vou apresentar para você um diagrama de um capacímetro digital comercial muito antigo, tá? Nós temos aqui um circuito de LED que controla os displays.
E aqui o esquema do capacímetro propriamente dito. A gente tem aqui o circuito oscilador baseado no famoso 555. Temos os circuitos aqui comparadores de tensão, os circuitos resistivos que fazem o divisor de tensão. Aqui ó, as escalas do instrumento determinando a frequência modificando a frequência de oscilação do contador. E aqui nós temos as fontes de alimentação, mais 5 e menos 12. Só para apresentar para vocês um esquema de um capacímetro digital. Claro que você não vai montar mais isso hoje, é mais prático você comprar o instrumento que é mais barato. Se é mais barato você montar. Só para vocês terem ideia mais ou menos do princípio de funcionamento e como é o circuito de um capacímetro. Aqui é um capacímetro bem simples. Hoje quase tudo isso são chips, você abre, já tem um chipzinho dentro. Então, baseado nessa aula, a gente pode ver que se a gente quiser montar um capacímetro, seja ele analógico ou digital, não é uma coisa muito difícil e é possível se a gente adquirir os componentes e o conhecimento básico para fazer isso. Como o intuito desse curso é apresentar, foi só para apresentar teoricamente, rapidamente, a base de funcionamento de um capacímetro. O intuito desse aqui não é ensinar a montar nem criar um capacímetro digital, mas sim mostrar o funcionamento de um capacímetro na prática. Vou apresentar agora o capacímetro que eu vou utilizar na aula prática, tá? O meu capacímetro é da marca ESA, modelo CP400. Ele tem display líquido de 3 dígitos e meio, com indicação de polaridade. Caso você ligue o capacitor invertido no teste, ele vai apresentar isso. Tem inclinação de 90 graus, ou seja, você pode apoiar ele na mesa, ele fica 90 graus em relação a você. E tem uma taxa de amostragem de 2 a 3 segundos. E também possui um ajuste de zero manual, que eu vou mostrar na prática para que serve isso, tá? E as escalas que ele possui, né? O range de capacitância, que vai de 20 mF até 200 pF. A resolução de leitura dele e a taxa de precisão também de cada um, e a frequência do oscilador interno para teste. Alguns cuidados que a gente precisa ter antes de utilizar um capacímetro é certificar de que o capacitor está totalmente descarregado, principalmente os capacitores eletrolíticos grandes, porque se você tirar ele do circuito e for meter ele no teste e efetuar a descarga nele, você queima o instrumento, tá? Isso eu vou mostrar na aula prática. Tomar cuidado com a polarização dos capacitores, tá? Os capacitores eletrolíticos precisam ser ligados o polo positivo no ponta positiva do teste e a ponta negativa no negativo do teste. A gente nunca deve aplicar tensão nenhuma nas pontas de prova do equipamento, a gente pode queimar ele. Não podemos fechar curto também entre as pontas de prova. E se a gente não conhece o valor do capacitor, a gente sempre começa pela escala mais baixa e vai aumentando conforme necessário. São as coisas básicas que eu vou falar também para vocês na aula prática, beleza? Então vou finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, porém a gente vai ver na prática as características, o uso do equipamento. Como eu falei, eu fiz essa aula teórica só para dar uma base mais ou menos do funcionamento do capacímetro, para vocês terem uma ideia de como funciona o princípio de funcionamento desse instrumento. Não é só pegar e utilizar, mas como é que ele faz a leitura da capacitância, quais são os processos que ele utiliza. Ok? Só foi para dar uma base mais ou menos. E na próxima aula mesmo a gente vai ver na prática, com o uso testando capacitores, vou mostrar os cuidados que você precisa ter, ajustes que você pode fazer no equipamento e tudo mais. Beleza? Então vou ficar por aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.